Amém. Louvado seja Deus por este momento, sacrossanto, em que nós estamos reunidos na presença de Deus. E eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos 16 e versículo 15, um versículo, uma passagem bastante conhecida por todos nós, mas muito atuante, em nossas vidas. E eu vou ler aqui. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou ler o 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes, e se pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém, irmãos? Podeis assentar. Meus amados irmãos, essa é uma passagem que é bastante conhecida, mas nós sabemos que essa passagem, irmãos, é um mandamento de Jesus para a sua igreja. É uma ordem imperativa de Cristo após a sua ressurreição, quando ele ressuscitou e apresentou-se aos seus discípulos, censurando ali naquele momento, antes, a sua incredulidade, por não acreditarem no fato ocorrido dele estar ressuscitado. E após a sua ressurreição, ele apresentou-se aos seus discípulos, dando esta ordem imperativa para os discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E quem nele crer, for batizado, será salvo. E estes sinais hão de seguir aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, pegarão em serpentes, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, se porem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então Jesus, meus amados irmãos, ele dá uma ordem imperativa, e em seguida ele também indica sinais que acompanharão aqueles que creem em seu nome. Portanto, meus amados irmãos, essa ordem imperativa de Cristo para a sua igreja, ela não foi apenas naquele momento, mas nós entendemos que é uma ordem de Cristo universal para a igreja em todos os momentos, enquanto existir nessa terra. Portanto, meus amados irmãos, essa ordem de Cristo para a igreja, ela deve ser atual e atuante em nossas vidas. Essa é uma ordem de Cristo pela qual nós não podemos nos esquecer, pela qual nós não devemos, meus amados irmãos, deixar de lado esse mandado, essa ordem imperativa de Cristo, que é uma ordem para a igreja, para aqueles que se converteram, para aqueles que confessaram o seu nome. E Jesus aqui, ele também dá garantia, dá sinais daqueles que crerão no seu nome, que sinais acompanhariam aqueles que em seu nome crescem. Portanto, meus amados irmãos, é importante que nós, ao crer em Cristo Jesus, nós não tenhamos a incredulidade que teve os discípulos naquele momento. Quando Jesus se aproximou a ele, eles não acreditaram. E de fato, Jesus até os censurou a sua incredulidade, porque eles não creram no Cristo ressuscitado. E Jesus, naquele momento, após censurar eles, deu essa ordem para que eles fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. Essa ordem, meus amados irmãos, ela não se limita a somente aquele tempo que anteriormente falei, mas é uma ordem universal de Jesus para toda a igreja em todas as épocas. Ela também, meus amados irmãos, não se limita à idade, não se limita à condição física daquele que a Cristo aceitou. Portanto, é uma ordem para todos, independente da idade, da estatura, independente, meus amados irmãos, de qualquer coisa. Jesus deu essa ordem para todo aquele que crê, para seus discípulos. Em Mateus, meus amados irmãos, 28, 18, Jesus diz também para os discípulos que eles deveriam ir por todas as nações e fazer discípulo. Já em Mateus, ele dá uma ordem, meus amados irmãos, para os seus discípulos, fazer discípulos de todas as nações. Aqui, meus amados irmãos, relembrando
aqui anteriormente eu disse, essa ordem de Cristo não é uma ordem apenas geograficamente para aquele local, mas é uma ordem universal. Jesus disse que eles deveriam ir por todas as nações e fazer discípulos, começando por Jerusalém, onde era a cidade natal deles. E assim, meus amados irmãos, os discípulos saíram pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, pregando de cidade em cidade o Evangelho. Mas antes que isso acontecesse, meus amados irmãos, após a ressurreição de Jesus, eles receberam essa ordem imperativa de Cristo de ir por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, indicando os sinais que seguiriam aqueles que crescem em seu nome. E Jesus, meus amados irmãos, antes de ser assunto aos céus, ele mandou que eles ficassem em Jerusalém, aguardando que do alto o poder, a profecia de Joel que viria sobre eles se cumprir, para que eles pudessem com capacitação, com poder, com unção, pregar essa palavra. Portanto, meus amados irmãos, Jesus não só nos deu uma ordem imperativa, mas também Ele nos capacitou, Ele nos direcionou, Ele nos vocacionou para que esse serviço fosse feito com zelo, com dedicação, com empenho e com amor. Foi isso que Jesus nos transferiu, nos fez, meus amados irmãos, entender quando Ele pregava a sua palavra. Portanto, meus amados irmãos, os discípulos, após receber essa ordem imperativa de Jesus, aguardaram em Jerusalém, ficaram ali reunidos, aguardando o alto, o poder, o revestimento, para que posteriormente eles pudessem executar essa missão. Pois esta missão, meus amados irmãos, não poderia ser executada de qualquer forma, de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. Mas Jesus disse: aguardar em Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Portanto, meus amados irmãos, Jesus deu uma ordem. E Jesus também, antes que eles pudessem executar essa ordem, Jesus disse: ficassem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. É quando lá em Atos eles estão reunidos e o poder do alto desce, o batismo no Espírito Santo, e ali, meus amados irmãos, se cumpre a profecia de Joel, e a igreja ali, meus amados irmãos, reunida no cenáculo, é revestida de poder para executar essa ordem imperativa de Cristo, que é pregar o Evangelho, que é de anunciar o Evangelho. Meus amados irmãos, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, estes, e como nós também, precisamos de um poder, do poder do alto, da unção, da intrepidez, da ousadia. Meus amados irmãos, e nós sabemos que nós não temos isto, que nós não nascemos com essa capacidade, que nós não temos esses talentos, mas quando Cristo, meus amados irmãos, do alto derramou a promessa do Espírito Santo, ali na igreja que estava reunida no cenáculo, em Jerusalém, o poder que desceu do alto, meus amados irmãos, capacitou aqueles irmãos que ali estavam reunidos. E dali em diante, meus amados irmãos, a igreja começou a se espalhar. Os apóstolos começaram a pregar. Foi quando o apóstolo Pedro ali pregou, onde mais de 3.000 almas se converteram. Meus amados irmãos, e nós começamos a ver a evidência do poder de Deus derramado agora no coração dos discípulos. E ali nós poderemos ver a evidência daquele revestimento do alto que Deus prometera no livro de Joel, a profecia, que era o derramamento do Espírito Santo, que viria como uma capacitação para aqueles que iriam executar esta missão. Meus amados irmãos, nós entendemos que o crente, ele não pode pregar a palavra de qualquer jeito, ele não pode com as suas próprias forças executar esse ide de Jesus. Ele precisa de um poder sobrenatural, e esse poder sobrenatural, meus amados irmãos, nós encontramos em Cristo, quando nós somos revestidos do poder do alto, quando nós, meus amados irmãos, somos batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, meus amados irmãos, é uma capacitação para que o crente possa, com poder, com autoridade, com ousadia e com intrepidez, pregar a palavra de Deus. Meus amados irmãos, lá em Atos 4, 29, a igreja estava sendo perseguida, ameaçada, tentando, meus amados irmãos, censurar a mensagem do Evangelho, sendo perseguida de várias formas. E ali, meus amados irmãos, os apóstolos, o apóstolo Pedro disse: Senhor, olha para as tuas ameaças, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a intrepidez, com toda a ousadia.
Portanto, meus amados irmãos, agora ali os discípulos eram aqueles que estavam revestidos de poder. Os apóstolos agora eram aqueles que estavam revestidos do poder do alto. Não era impossível, meus amados irmãos, anteriormente os apóstolos terem esta ousadia. Era impossível anteriormente os apóstolos terem esta intrepidez. Mas agora, meus amados irmãos, capacitados do alto, revestido de poder, revestido do alto, com a armadura do céu, eles agora, meus amados irmãos, anunciavam o Evangelho com toda a intrepidez, com toda a ousadia no Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, essa ordem imperativa de Jesus e universal para todos os crentes em todas as épocas, ela não se limitou somente no passado, como também o batismo no Espírito Santo, como alguns creem que foi só naquela época, mas de fato, de verdade, meus amados irmãos, esta promessa é para nós também nos nossos dias atuais, pois a igreja precisa dela. Para executar essa ordem imperativa de Jesus, nós necessitamos do poder do alto para pregar o Evangelho, para impor as mãos sobre os enfermos, para que estes sejam curados. E é importante, meus amados irmãos, nós entender que nós temos esta responsabilidade de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Pois esta é uma promessa de Cristo, nós estamos respaldados na promessa de Jesus. Aqueles que creem em meu nome, esses sinais seguirão eles. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meus amados irmãos, nós temos que nos apropriar daquilo que Cristo prometeu na sua palavra. Ele nos respalda mediante a sua palavra, a sua promessa, que nós, meus amados irmãos, quando nós nos convertemos e a Ele entregamos nossas vidas, Ele nos respalda a autoridade, para que assim nós, meus amados irmãos, venhamos executar, venhamos colocar em prática essa autoridade que a nós nos foi dada pelo poder do Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, todos os crentes em todas as épocas, independente de idade, todos, meus amados irmãos, têm e fazem parte desta promessa, têm essa responsabilidade sobre seus ombros de anunciar e de pregar o Evangelho. Fazer a missão, meus amados irmãos, não se limita somente você se deslocar de um lugar para outro, de uma cidade para outra. Fazer missão, meus amados irmãos, não se limita somente a isso, mas missão, meus amados irmãos, é pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, como diz a palavra de Deus, independente da nossa situação, da nossa condição. Muitas das vezes, meus amados irmãos, os apóstolos eram ameaçados, perseguidos, mas eles não paravam, meus irmãos, de pregar o Evangelho. Eles não paravam de anunciar, mas eles diziam: Senhor, olha para as tuas ameaças e concede-nos que nós pregue a tua palavra com ousadia e com poder. Portanto, meus amados irmãos, esta mesma autoridade, este mesmo poder, meus amados irmãos, Deus nos respalda, Deus nos deu também para que nós tenhamos esta mesma ousadia e assim nós venhamos, meus amados irmãos, prosperar na pregação do Evangelho, para que assim, meus amados irmãos, nós venhamos ter êxito na nossa vida cristã, na nossa vida como crente. Portanto, missões, meus amados irmãos, não se limita apenas a regiões, a cidades em outros países, em outros estados, mas missão, meus amados irmãos, começa dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa congregação. Não é necessariamente você ter que se deslocar do seu bairro, da sua congregação, para outra cidade para fazer missão. A missão já foi te dada para que você pudesse realizar desde o momento em que você se converteu. Pode ser na sua casa, pode ser na sua vizinhança, pode ser no seu trabalho, pode ser, meus amados irmãos, em qualquer lugar. Não existe um local limitado. Você é um missionário de Deus. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para testemunhar o Evangelho de Deus. No livro de Atos, meus amados irmãos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria e nos confins do mundo, nos confins da terra. Portanto, meus amados irmãos, Jesus nos deu autoridade
para que nós venhamos pregar esta palavra. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus nos encarregou, Deus nos delegou para que essa missão fosse feita por nós. Portanto, meus amados irmãos, nós temos esta responsabilidade, pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Nós temos, meus amados irmãos, esta responsabilidade constantemente, diariamente, não somente, meus amados irmãos, quando nós nos reunimos com o grupo da igreja para sair pelas ruas evangelizando, mas pelo contrário, esta responsabilidade, ela é diária, ela é cotidiana, ela é permanente. Até quando nós estamos dormindo, meus amados irmãos, nós temos que sonhar com a obra de Deus. Até quando nós, meus amados irmãos, estamos descansando, nós temos que pensar na obra de Deus, nós temos que pensar estratégias para ganhar almas, para executar a sua obra, para fazer algo que venha estabelecer a obra e o reino de Deus para aqueles que estão perecendo. Esta responsabilidade, irmãos, foi delegada a nós. Os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus em Cristo Jesus nos delegou essa responsabilidade. Não somente de pregar o Evangelho, mas de fazer discípulos. É importante pregar, meus amados irmãos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas é importante também, meus amados irmãos, para o missionário fazer um discípulo. Não adianta somente você pregar o Evangelho, acompanhar uma pessoa, levá-la a confessar a Cristo, sem que você não tenha um discipulado com ela, sem que você, meus amados irmãos, não faça dela um discípulo. Dependendo do seu esforço, nós sabemos que nem todos, meus amados irmãos, irão obedecer. É lógico, eu sei disso, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que nos foi ordenado, aquilo que nos foi comissionado, que é de fazer discípulos, pregar o Evangelho a toda a criação, a toda criatura, e de fazer discípulo também. Essa, meus amados irmãos, também faz parte desse pacote daqueles que de Cristo receberam esta missão de pregar o Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, nós, como cristãos, como servos de Deus, temos esta responsabilidade. Essa responsabilidade, meus amados irmãos, ela deve ser presente em nossas vidas. Nós não devemos esquecer de que nós, meus amados irmãos, embora não estejamos viajando, embora nós não estejamos fazendo parte da comissão de missão, mas nós somos missionários. Nós podemos fazer a obra de Deus também. Nós podemos fazer missão também no nosso lar, como já disse anteriormente, na nossa vizinhança, em qualquer lugar. Não se limita a lugares, mas a missão depende de você. A missão não depende do lugar, mas a missão depende do crente, para que ele faça a missão. Só existe missão se o crente estiver fazendo missão. Só há missão se houver um crente fazendo missão. Portanto, meus amados irmãos, missão é algo que Jesus primeiramente começou e nos delegou essa responsabilidade de fazermos missão, fazermos discípulos. E Ele, como já falei anteriormente, Ele nos capacitou, Ele nos deu os dons espirituais, Ele capacitou a sua igreja para que esta não saísse desprovida por este mundo, mas pelo contrário, saíssemos, meus amados irmãos, aparelhados espiritualmente, saíssemos com a espada do Espírito, saíssemos com o capacete da salvação, saíssemos calçados com as sandálias do Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, Ele nos capacitou, Ele nos aparelhou, para que esta batalha, nós não fôssemos nelas desprovidos, para que nós não fôssemos envergonhados pelo diabo, nem pelo inimigo, mas Ele nos capacitou, nos dando os dons espirituais, nos aparelhando com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem do céu para a igreja. Portanto, meus amados irmãos, pesa sobre nós essa responsabilidade. Mas nós sabemos que na igreja, no corpo de Cristo, há muitos membros e cada um tem uma função diferente, uma vocação a executar no reino de Deus. E para isto Deus te vocacionou, para que você pudesse executar esta missão, esta função, esta vocação no reino de Deus, na obra missionária, no corpo de Cristo, aonde quer que você esteja. Portanto, meus amados irmãos,
ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Foi isso, meus irmãos, que Jesus nos deu. Fazer discípulos, fazer, meus irmãos, discípulos, fazer com que aqueles que ouvem a palavra que nós pregamos tenham uma mente sadia, uma mente, meus amados irmãos, amadurecida pela palavra de Deus, tenha a sua mente instruída pela pregação do evangelho. Portanto, meus amados irmãos, fazer missão não se limita apenas geograficamente a cidades ou a lugares, mas fazer missão começa no nosso coração, começa, meus amados irmãos, no nosso coração. A partir do momento em que nós amamos a obra de Deus, nós nos interessamos por ela, e assim nós passamos a dedicar a nossa vida, a empenhar o nosso tempo, a empenhar as nossas horas de meditação na palavra de Deus, as nossas horas de meditação na palavra de Deus. Talvez você não possa viajar em missão, mas você pode orar como um crente. Você possa orar como interceder pelas missões. Talvez você não possa viajar, mas também você pode ofertar, contribuindo para que aqueles que estão indo possam ir. Portanto, meus amados irmãos, Jesus é maravilhoso quando nos deu esta responsabilidade. E Ele nos deu, sabendo que Ele garante, que Ele ia nos capacitar para que nós pudéssemos fazer esta obra de maneira zelosa, de maneira próspera, de maneira progressiva em nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, esta mensagem que eu vos trago nessa noite, em relação à missão, é que todos nós, meus amados irmãos, somos missionários, que todos nós temos esta responsabilidade de pregar o evangelho, de anunciar a tempo, a fora de tempo, para aqueles que estão aí no mundo perecendo. E na igreja, no corpo de Cristo, meus irmãos, nós nos fortalecemos, somos instruídos para que quando nós sairmos aí fora, nós saibamos como nos comportar, como proceder diante deste mundo aí afora. Portanto, meus amados irmãos, a Bíblia diz que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. São poucos aqueles, meus amados irmãos, que se empenham em fazer este serviço. São poucos aqueles, meus amados irmãos, que estão se voluntariando a fazer esta obra, que é de anunciar o evangelho. Jesus disse que muitos são chamados. Nós vemos aí afora, meus amados irmãos, muitas pessoas pregando o evangelho, de todos os jeitos, de várias maneiras, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a sã doutrina. Nós vemos aí, meus amados irmãos, o que está acontecendo, a diversidade de doutrinas, os ventos de doutrinas que estão aí. Então, meus irmãos, mas nós temos maior responsabilidade, porque nós temos, meus amados irmãos, a consciência da pregação da sã doutrina. Nós sabemos que nós conhecemos a sã doutrina e por isso nós temos maior responsabilidade de anunciar esta palavra. Por isso, meus irmãos, pregamos a palavra. Por isso nós devemos a cada dia, a cada culto campal, a cada programação da igreja, a cada movimento que houver na igreja, nós temos que participar. Nós temos que cooperar a cada cruzada, a cada campanha, a cada vigília que houver, se possível for. Nós devemos participar, irmãos, para que o Senhor venha fortalecer o seu corpo, para que a obra de Deus venha a ser uma obra completa, plena e absoluta. Portanto, meus amados irmãos, nessa noite, eu aqui encerro esta mensagem breve, porque o Senhor só me mandou falar até aqui. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Estou feliz por poder estar aqui nesta congregação, né? Pela responsabilidade que o pastor me deu. Eu estou aqui, irmãos, o maior temor que eu estou tendo aqui não é de estar diante do pastor, mas é estar diante da igreja, que é a menina dos olhos do Senhor, né? Que é aquela que está na expectativa de receber algo do Senhor através da pregação. Por isso, eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor me deu e agradeço aos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.